A série de TV, com início em 2023, baseada num videogame chamada The Last of Us, vem ganhando destaque. O contexto da história se dá em torno da proliferação em escala mundial do fungo Cordyceps e Ophiocordyceps, contaminando a população em massa, tendo a espécie humana como hospedeiro. No entanto, o fungo retratado na série é muito mais real do que se imagina e é encontrado no Brasil. O fungo do gênero Cordyceps sendo, na realidade, um endoparasita de artrópodes. Seus principais hospedeiros são formigas, mariposas, larvas de florestas tropicais, comuns no Brasil. Dentre este tipo de fungo existem cerca de 400 espécies. Uma das relações mais assustadoras do parasita acontece entre a espécie Ophiocordyceps unilateralis sensulato e as formigas, caracterizadas como um contágio fungo-zumbi, a espécie que inspirou a história da série. O inseto, ao ser contaminado através do contato com os esporos do parasita, passa a ser consumido conforme o desenvolvimento do fungo no interior da formiga. O mais impressionante é o fato de o cérebro permanecer funcional enquanto o fungo controla aos poucos as estruturas musculares do hospedeiro, que continua com suas atividades instintivas. O fungo vai se proliferando no corpo estranho até atingir totalmente o sistema nervoso central, o que normalmente demora 2 semanas após a infecção. Sendo assim, durante este período, a formiga age como um zumbi, ainda viva, com toda a noção espacial, mas perdendo o domínio de seus movimentos. Com a mobilidade comprometida em constante agravamento, a formiga passa a ter tremores e cai com frequência, passando a ter convulsões e outros problemas neurológicos. Em seguida, o inseto acaba morrendo e após alguns dias, o fungo inicia um novo ciclo de proliferação e contágio através dos esporos soltos no ambiente. Mas seria de fato possível que fungos ou um outro ser ou outra espécie existente capaz de controlar pessoas e animais maiores como mamíferos? Descubra neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E é claro, também depois de conferir outros vídeos do canal relacionados a este tema e também outros animais. Respondendo a uma das questões, de fato, os fungos retratados na série não chegam a contaminar mamíferos, muito menos pessoas, por questões de temperatura corporal e da complexibilidade do cérebro. No entanto, a ameaça de uma pandemia fúngica é muito real, embora tenha sido subestimada por um longo tempo. As pessoas pensam em fungos como algo trivial, superficial ou sem importância. Apenas algumas das milhões de espécies de fungos causam doenças em seres humanos. No entanto, algumas dessas espécies podem ser muito piores do que uma unha infectada ou uma frieira. Os fungos matam cerca de 1,7 milhões de pessoas por ano, cerca de 3 vezes mais que a malária. A OMS identificou 19 fungos diferentes que considera preocupantes. Os mais graves são o chamado superfungo, por ser difícil de se combater, Candida auris, descoberta em 2009 em Tóquio, e desde então tem se espalhado pelo mundo. Ela contamina o sangue, o sistema nervoso e os órgãos internos. A transmissão ocorre principalmente através de superfícies contaminadas em hospitais. É um fungo realmente difícil de se limpar completamente. Muitas vezes, a solução é fechar alas inteiras de hospitais, algo que já ocorreu no Reino Unido. A segunda espécie é o Cryptococcus neoformans. Este fungo é capaz de entrar no sistema nervoso das pessoas e causar uma meningite devastadora. E a terceira espécie é o Mucormycetes, chamado fungo negro, que come a nossa carne tão rapidamente que leva a graves lesões faciais. Ele se reproduz tão rapidamente que, se estiver sendo cultivado em laboratório, é capaz de fazer uma tampa de placa Petri polar. Geralmente ele tende a atingir pessoas com o sistema imunológico já comprometido. Durante a pandemia do Covid, houve uma explosão de casos de fungo negro na Índia. Mais de 4.000 pessoas morreram. Acredita-se que o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas e os altos níveis de diabetes no país ajudaram a proliferar o fungo.
Mas, embora preocupantes e potencialmente mortais, mesmo esses ou outros fungos não seriam capazes de controlar pessoas e animais mamíferos. Porém, existe uma criatura capaz disso. Uma criatura capaz de impulsionar lobos a se tornarem líderes de alcateias e de se aproximarem mais deliberadamente de pumas ou do território dos mesmos. Uma criatura capaz de impulsionar roedores à imprudência contra predadores felinos como gatos. Uma criatura capaz de impulsionar hienas a se aproximarem de leões. Trata-se do Toxoplasma gondii. O Toxoplasma é um protozoário, um ser unicelular tão pequeno que vive dentro das células animais. Este parasita só se reproduz sexualmente no intestino dos felinos, os hospedeiros definitivos, mas tem um ciclo de vida complexo e passa períodos de tempo a ser alojado por outros animais, desde aves a crocodilos e de roedores a cetáceos. A lista de possíveis hospedeiros também inclui humanos. Os hospedeiros intermediários adquirem o toxoplasma ingerindo seus oocistos, que são um pouco parecidos com seus ovos, por meio de superfícies ou alimentos contaminados ou excrementos felinos, ou ingerindo outros hospedeiros intermediários já infectados. Quando o toxoplasma entra no corpo dos hospedeiros intermediários, ele age de maneira surpreendente. Ele começa a se reproduzir assexuadamente e assume o controle do sistema imunológico, promovendo uma resposta específica que faz com que o parasita forme cistos em diferentes tecidos, com preferência pelo cérebro. Quando a resposta imune é deficiente, como ocorre com fetos ou indivíduos imunossuprimidos, como por exemplo pessoas com HIV, o toxoplasma não insista e prolifera no hospedeiro intermediário, causando doença grave. Quando a resposta imune age, o processo de infecção e formação do cisto é assintomático ou gera apenas um leve desconforto. Esses cistos estão essencialmente esperando que um felino apareça e coma o hospedeiro intermediário, o que daria origem a uma nova população de toxoplasma, o que poderia ajudar a explicar os casos citados com animais. O abandono do comportamento prudente implica uma mudança radical em uma das principais premissas da vida animal, o impulso de autopreservação. Um minúsculo parasita começa a tomar as decisões em vez do animal. Mas, e quanto a pessoas? Toxoplasma gondii é um dos parasitas mais comuns em humanos. É hospedado por aproximadamente 1/3 das pessoas. Até recentemente, a presença de cistos de toxoplasma em humanos era considerada assintomática, mas há uma quantidade crescente de evidências sólidas mostrando o contrário. Está provado que a presença de cistos de toxoplasma entre as pessoas que morrem em acidentes de trânsito é desproporcionalmente alta, e acredita-se que o parasita seja responsável por vários milhões desses acidentes a cada ano. Os acidentes não são necessariamente o resultado de um comportamento destemido, mas em um estudo recente de cerca de 100 mortes, relacionou mortes imprudentes relacionadas à infecção por toxoplasma. Sabe-se também que cerca de 20% dos casos de esquizofrenia estão relacionados à presença de cistos de toxoplasma, havendo indícios de que estejam envolvidos em outros transtornos psicológicos. Da mesma forma, existe uma forte associação entre toxoplasma e tentativas de suicídio, a ponto de estimar-se que a cada ano mais de 1 milhão de tentativas de suicídio em todo o mundo estejam relacionadas ao parasita. Até agora, o toxoplasma, em estado latente, apresenta-se como um grave problema à saúde pública, que impõe enormes desafios aos sistemas de saúde e que, até muito recentemente, vinha sendo negligenciado. Tem também estudos que associam o toxoplasma a alterações de comportamento de empreendedorismo nas pessoas, mas que também abandonavam seus empreendimentos comerciais com mais facilidade. Todas essas mudanças parecem refletir uma diminuição da neofobia associada ao toxoplasma, o que nos faria enfrentar novas situações sem temer os riscos que elas implicam. Esse medo reduzido do desconhecido é caracterizado de indivíduos responsáveis por novas invenções, que são os que criam inovações culturais.
embora não cause efeitos externos físicos impactantes que nem na série dos fungos, este parasita é capaz de causar os efeitos comportamentais internos. Nós, humanos, gostamos de nos ver como o ápice da evolução, mas o Toxoplasma está aqui para nos derrubar. O que consideramos ser nosso livre-arbítrio pode, em alguns casos, ser na verdade as intenções de um ser minúsculo que se infiltrou em nosso cérebro. Pode até ser que este parasita tenha participado das grandes inovações e façanhas da humanidade. E aí, o que você achou deste vídeo? Deixe sua opinião. Também sugestões ou outras questões. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!